Este caminho está no Paquistão, no Vale Kaltaro, e possui mais de 100 curvas, muitas delas bastante fechadas, e isso com um penhasco ao lado, sempre pronto para receber um motorista azarado de braços abertos. Às vezes, a estrada se transforma em uma faixa estreita, cercada por precipícios dos dois lados. Todo esse tormento se estende por 14 quilômetros. Na próxima vez que você se sentir ansioso, lembre-se de que, pelo menos, você não está aqui. Esta é a estrada Karnali, no Nepal. Imagine só, até ciclistas preferem evitar essa rota, que dirá os motoristas. A aventura da condução extrema se estende por 232 quilômetros. E, embora a estrada seja muito estreita, ela é de mão dupla, ou seja, é preciso resolver desafios de como dar passagem regularmente. E é necessário completar o trajeto antes do pôr do sol, porque é proibido dirigir nela à noite. Esta travessia definitivamente não é o lugar ideal para parar e descansar. Afinal, este é um território de caça, e não de caçadores humanos. Aqui vivem crocodilos, e neste trecho há mais de uma centena deles. Em alguns lugares do mundo, os turistas são encorajados a atravessar pontes de vidro para vivenciar emoções intensas. No entanto, dificilmente essas emoções podem ser comparadas ao que se sente ao cruzar a ponte Vitim na Sibéria. Ela tem 15 metros de altura e 570 metros de comprimento. Apesar do estado deplorável, veículos a atravessavam regularmente até que, em 2018, os suportes da estrutura foram destruídos devido à deriva do gelo. Subir ao topo de uma montanha sentado no sofá é impossível, mas se você tiver um bom seguro para o carro, até dá para conquistar os Himalaias. Só não se meta em uma situação como esta. Todos esses veículos estão indo para o ponto zero, o lugar onde a estrada de montanha termina. Ele fica na fronteira entre a Índia e o Tibete, a uma altitude de 4.660 metros. Este é o último ponto acessível para civis. Depois disso,
Só estradas militares. Jalgard. As estradas no Havaí não são mais perigosas do que aquelas que usamos todos os dias, exceto pelo fato de estarem próximas a um vulcão ativo. Em 2018, ocorreu uma erupção no Kilauea, um dos maiores vulcões locais. Os fluxos de lava incandescente atingiram as estradas, tornando-as completamente intransitáveis. Este trecho de estrada parece uma pista de brinquedo do tipo Hot Wheels, mas é uma verdadeira estrada em serviço na Noruega. O curioso é que essa inusitada ponte foi construída nos anos 1980. Ao todo, há 8 dessas pontes na estrada, mas esta é a mais longa. Ela se projeta 23 metros em direção ao mar. Os moradores locais a chamam de Ponte Bêbada. Muitos acreditam que ampliar as estradas ajuda a reduzir o trânsito, mas não é bem assim. Veja esse inferno em uma rodovia de 50 faixas na China. Após um grande feriado, famílias inteiras tentavam voltar para casa. Naquele dia, todos ficaram presos por horas. O Vietnã definitivamente não é o lugar onde você vai conseguir ouvir um audiolivro enquanto dirige. E ser pedestre por lá não é algo que você desejaria nem ao seu inimigo. Nas cidades vietnamitas, há milhões de motos. No entanto, é impressionante que, em meio a tanto caos, elas não se choquem. Na verdade, é mais simples do que parece. A ausência de placas e semáforos torna cada participante do trânsito mais atento. Como não dá para confiar nas regras, cada um assume a responsabilidade por si mesmo. Por isso, mesmo nesse aparente caos, há uma lógica própria. Quem cresceu em lugares com muita neve, certamente já cavou túneis em montes de neve. No Japão, eles foram além e abriram uma estrada inteira. Todos os anos, uma equipe de limpa-neves trabalha para oferecer aos turistas uma experiência única. As paredes do corredor de neve podem atingir 18 metros de altura. O contraste entre o céu azul e a brancura das gigantescas paredes cria um contraste único. O lago Baikal é o mais profundo do mundo, mas no inverno isso não importa, pois o gelo é tão resistente que suporta até automóveis.
De fevereiro a março, funciona uma rota de travessia sobre o gelo. Com paisagens incríveis, essa jornada certamente é uma experiência inesquecível. A rodovia Dalton, no Alasca, definitivamente não é para quem acabou de tirar carteira de motorista. Em primeiro lugar, é uma das estradas mais isoladas dos Estados Unidos. Ao longo de centenas de milhas, há apenas cerca de 100 pessoas. Em segundo lugar, no inverno, a estrada apresenta muitos desafios. Visibilidade pior que a de Silent Hill, ventos laterais tentando te derrubar da estrada e a pista se transformando em um rio de gelo. Com certeza, você não vai se entediar por lá. Na próxima vez que você estiver parado no trânsito, lembre-se deste vídeo. Assim é a rota em Yakutia, se é que isso pode ser chamado de estrada. Em 130 quilômetros, não há pavimento, apenas lama. Superar esse trecho é uma tarefa que parece digna da física quântica para os motoristas. O sinuoso caminho nos Alpes italianos, à primeira vista, pode parecer bastante inofensivo. As belas paisagens do Passo Stelvio distraem a atenção. Mas as condições para dirigir aqui são extremamente desafiadoras. A estrada, em zigue-zague, a 2.757 metros de altitude, tem 46 quilômetros de extensão. E você nunca sabe o que pode encontrar depois da próxima curva. Acidentes acontecem aqui com uma frequência alarmante. Felizmente, a maioria dos motoristas tem bom senso para não acelerar demais. Imagine só, esta ponte ferroviária foi inaugurada em 1900 e, ainda hoje, está em funcionamento. Atualmente, 2 trens cruzam o viaduto Goteik, em Myanmar, todos os dias. A estrutura tem 250 metros de altura e mais de 600 metros de comprimento. Embora não pareça muito confiável, a travessia certamente será inesquecível. Iron Mountain, nos Estados Unidos, é um lugar muito pitoresco. É preciso reduzir a velocidade aqui não só pela segurança, mas também para apreciar as vistas. Porém, o local mais interessante aqui é este túnel. Ele é chamado de Olho da Agulha. E não é à toa. Para este ônibus, atravessá-lo é um verdadeiro desafio. O túnel tem quase 2,4 metros de largura e 3,6 metros de altura. Esta estrada no estado do Colorado é chamada de Black Bear Pass, o que sugere que talvez seja mais fácil para um urso passar por ali do que para um carro.
Para percorrer apenas 19 quilômetros, são necessárias 2 horas inteiras. All right, now you got to turn hard. Are you gonna put wheel drop? All right, you're good, Bill. You got it. Just keep running. You got Yeah, it. just like that. Keep that turn. Uma das estradas mais perigosas dos Estados Unidos está situada a quase 4.000 metros de altitude. Em condições climáticas ruins, ela se torna completamente intransitável e deslizamentos de pedra são ocorrências frequentes aqui. A montanha Tianmen é uma das principais atrações na China. Há várias formas de chegar até lá. E uma delas é pela Estrada Celestial. Esse caminho, com 99 curvas, sobe desde o sopé da montanha até mais de 1.500 metros de altitude. Embora esse caminho seja uma verdadeira maravilha, muitos preferem o teleférico. Não só porque as curvas causam enjoo, mas também porque a estrada está entre as 10 mais perigosas do mundo. Normalmente, pontes ficam bem acima do nível da água, mas o destaque desta ponte flutuante na China é justamente o oposto. Veículos de até 2,8 toneladas podem trafegar quase na superfície do rio Qinjiang. Por segurança, a velocidade máxima permitida é de apenas 20 km por hora, mas com paisagens tão belas e uma extensão de apenas 400 metros, não há pressa em cruzá-la. Não, estas imagens não foram feitas de um barco. Este é o Passage du Goa, uma estrada na França que conecta a ilha de Noirmoutier ao continente. Durante a maior parte do dia, ela fica submersa sob 1,5 a 4 metros de água. A estrada, na prática, passa por uma barragem. Só é possível atravessá-la 2 vezes ao dia durante a maré baixa. E, mesmo tendo apenas 4 quilômetros de extensão, nem todos conseguem completar o trajeto a tempo. Por isso, é bom ter um bote salva-vidas no porta-malas. Este é o túnel Guoliang, na China. Sim, ele foi literalmente escavado dentro de uma montanha. É um exemplo impressionante de perseverança humana, pois foram os moradores de uma aldeia local que trabalharam nele, com o objetivo de criar um novo caminho para os povoados vizinhos. Em 5 anos, conseguiram construir uma estrada de 1,2 quilômetros de extensão. Transformando sua aldeia natal em um ponto turístico. Dizem que o mais perigoso em um voo é o caminho até o aeroporto. Neste caso, fica difícil discordar. Assim é a estrada que leva ao aeroporto de alta altitude de Jumla, no Nepal.
Depois de uma viagem como essa, qualquer turbulência parece insignificante. Afinal, o percurso inclui centenas de curvas fechadas, limitadas apenas por penhascos de centenas de metros de altura. Só de olhar para os 36 quilômetros que contam com 600 curvas fechadas, já dá para ficar enjoado. Essa estrada é bem recente, foi construída em 2019, mas passa pelo mesmo lugar onde antes se estendia a Rota da Seda. Apesar da curta distância, percorrê-la pode levar de 2 a 4 horas. Felizmente, há muito o que admirar pelo caminho. Na Tailândia, uma antiga mina de chumbo abandonada ganhou uma nova e peculiar utilidade. Ela foi transformada em uma atração turística ao ser convertida em um túnel. Os moradores locais a chamam de túnel 3D. As curvas subterrâneas somam 50 quilômetros de extensão, então é impossível explorá-las sem a ajuda de um guia. Pode parecer que esse trajeto no estado de Utah é só mais um caminho de terra comum, mas ele esconde sérios perigos. Em condições normais, a estrada é relativamente fácil, mas basta ela ficar molhada para que os riscos aumentem exponencialmente. Guias locais recomendam esperar que ela seque antes de tentar atravessá-la. Pois, além das curvas fechadas, há risco de deslizamentos que podem levar o veículo direto para o Vale do Rio. Esta ponte dupla na Flórida é chamada de Ponte das 7 Milhas, devido à sua extensão. Ela conecta as ilhas do arquipélago de Florida Keys. A história da ponte é marcante. Em 1935, um furacão poderoso a destruiu. Na década de 1980, uma nova ponte foi construída ao lado da antiga, que foi convertida em uma via para pedestres. Na época de sua inauguração, a nova ponte era o maior segmento contínuo de concreto do mundo. Esta talvez seja uma das feiras mais inusitadas do mundo, pois está localizada bem ao lado de uma ferrovia. E não, ela não está desativada. Todos os dias, cerca de 20 trens passam por ali a uma velocidade de apenas 30 km por hora. Quando o trem se aproxima, os vendedores recolhem suas tendas. As Balcony Roads, na França,
são feitas para motoristas que superaram o medo de altura. Esse caminho consiste em estreitas passagens montanhosas, esculpidas nas rochas e nos desfiladeiros. Seu maior desejo ao dirigir aqui será que ninguém venha na direção contrária, porque não há espaço para 2 carros passarem, e alguém terá que dar ré. Outro exemplo de caos no trânsito é Bangladesh. Hoje, os engarrafamentos afetam não só as ruas principais da cidade, mas também os subúrbios. Nos últimos 10 anos, a velocidade média dos veículos caiu de 21 km por hora para 7 km por hora. E o barulho? Parece que aqui as buzinas são usadas apenas para gerar ainda mais confusão. Se você pensa que a África é sempre ensolarada e clara, este vídeo vai provar o contrário. Esta neblina tomou conta de uma rodovia no Quênia. Esta é a Estrada da Morte na Bolívia. Ela conecta as cidades de La Paz e Coroico e é considerada uma das rodovias mais perigosas do mundo. Hoje, há outra estrada entre as cidades e esta se tornou um destino para aventureiros extremos. A altitude varia de 4.600 a 1.200 metros e o percurso total tem 56 quilômetros. Isso com uma largura que, na maior parte, é de apenas 3,2 metros, permitindo a passagem de apenas um veículo por vez.